Olá, meu nome é Gesrel, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Musitec. O Musitec é um projeto apoiado pela FAPTEC Sergipe, pela SEDUC e o Conservatório de Música de Sergipe. Na aula de hoje falaremos sobre exposição. A exposição não é nada mais do que deixar a cena bem iluminada. Para isso, temos que equilibrar três parâmetros da câmera, que são eles: ISO, velocidade e abertura. A maioria das câmeras hoje em dia possui um ISO que vai de 50 a 3400. O ISO é o que vai determinar a quantidade de luz que vai entrar na câmera. Quanto menor o ISO, menos informação de luz entrará na câmera. Temos que ter cuidado na hora de usarmos o ISO, pois quanto maior o ISO, mais granulada a imagem ficará. A abertura, ou F, irá controlar a abertura da cortininha que há dentro da lente da câmera. A cortininha fica aqui dentro. A abertura ela vai ser medida em números pequenos, por exemplo, 1.2, 1.4, 1.8 ou 3.5. Quanto maior o número, mais escura a cena ficará e teremos menos desfoque. Quanto menor o número, mais iluminada a cena ficará e teremos mais desfoque. E por último, temos a velocidade, que ela é medida em frações, 1/48, 1/60, entre outros. A velocidade determinará a velocidade que a cortininha do sensor vai abrir e fechar. A depender da quantidade de FPS que iremos usar, nós iremos duplicar o valor da velocidade. Exemplo, quando estiver em 24, nós iremos usar 1/48. Quando estiver em 30, nós iremos usar 1/60. E quando estiver em 60, iremos usar 1/120. Isso é recomendado para darmos um aspecto mais real a quem está assistindo a cena. É um padrão de cinema. Lembrando que o que estamos falando aqui é só sugestões. Você pode equilibrar os valores do jeito que você quiser. E agora vamos demonstrar o equilíbrio desses três fatores. Neste exemplo, estamos gravando às umas 10 horas da manhã, bem na luz do dia, em uma cena muito exposta naturalmente. Então vamos começar pelo ajuste. O primeiro ajuste que eu quero fazer é o de velocidade. Nós vamos seguir a regrinha de duplicar o valor da velocidade em relação ao FPS. Já que estamos gravando em 24 FPS, nós setamos a velocidade em 50, pois essa câmera não tem o ajuste de 48. Ela pula de 40 para 50. Agora vamos mexer no ISO para mostrar como a cena fica prejudicada se mexermos um pouco nele. Pronto, o ISO aqui está de 100, então vamos lá alterar. Percebemos que quanto maior o ISO, mais estourada a cena fica em iluminação. Então vamos deixar ele com o menor ISO que tem nessa câmera, que é o número 100. E agora vamos demonstrar o F. O F é determinado pelo zoom que damos na lente. Percebemos que quando diminuímos o zoom da lente, o F vem para o número 4, deixando a cena muito mais desfocada. E quando aumentamos o zoom, o F aumenta, deixando a cena toda mais em foco. Falando agora sobre câmeras e lentes, temos para as câmeras DSLR pelo menos dois tipos de lentes, as fixas e as de zoom. Por exemplo, essa é uma lente fixa, ela tem 24 mm, ou seja, por ela ser fixa, nós teremos que movimentar a câmera para ampliar ou fechar mais a cena no objeto que estamos filmando. Aqui nós temos a lente 1855, ou seja, ela vai de 18 a 55 mm. Isso nos permite deixar a câmera em um ponto fixo e aumentar ou diminuir o zoom na própria lente. A característica deste tipo de câmera é trocar as lentes. Isso dá uma vantagem a mais para a pessoa que está trabalhando, pois ela vai ter um corpo de câmera que pode conectar diversos tipos de lente, garantindo assim diversos tipos de possibilidades de cena. As antigas câmeras, a Cybershot, elas já vinham com a lente zoom e hoje temos as lentes do celular. Todos os tipos de câmeras e lentes aqui mostradas possuem a capacidade de serem configuradas. É claro, as Cybershots não têm tanta possibilidade de ser configurada, pois já tem uma tecnologia antiga. O celular e as câmeras possuem quase as mesmas possibilidades de configuração. A principal diferença está no sensor. Enquanto na câmera nós temos um sensor maior, no celular, pelo tamanho dele, ainda não conseguiram colocar um sensor maior. Com o sensor maior, nós temos o que chamamos de profundidade de campo, ou seja, a câmera tem maior profundidade de campo do que o celular.
Geralmente, as lentes que têm um f ou abertura maior que 2, elas captam menos informações de luz nas câmeras. Um exemplo é essa lente que estou segurando, a 1855. Vai de uma abertura de 3.5 a 5.6, enquanto essa de 24mm tem abertura de 2.8, ou seja, é mais clara do que a 1855 que temos aqui. A Cybershot também tem uma lente de abertura de 3.5, ou seja, uma lente escura. E a lente desse celular aqui tem uma abertura de 1.9, ou seja, é uma lente muito mais clara do que todas que temos aqui. O que achou dessa aula? Comenta aqui abaixo qual tipo de câmera você tem em casa. Essa foi mais uma aula do Mozitech. Obrigado por ter assistido até aqui. Abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.